Hello, NetLingua fans, students and teachers. Estamos aqui novamente fazendo essa nossa entrevista maravilhosa. Esse novo podcast que está na área aí, chamando a atenção de todo mundo. Por que isso? Só porque eu dou aula aqui? Claro que não. Porque é um podcast dedicado a pessoas com experiências internacionais. Tanto aqueles que moraram fora e voltaram para o Brasil, como aqueles que vêm de fora com uma outra nacionalidade, têm uma experiência nacional. Enfim, pessoas com algo a dizer sobre as suas experiências fora do país. Então é sempre um monte de história engraçada, é sempre um monte de experiência bacana, experiências profissionais diversas. E porque cada um tem uma vida, cada um tem uma forma de pensar, e aqui a gente tem o poder de pegar as coisas mais interessantes. Não deixa de ser nada menos interessante hoje o nosso grande convidado, um cara 10, um cara super legal, com uma carreira magnífica, cheio de sucesso, cheio de história para contar, visitou um monte de país, morou em outros lugares, tem um monte de história, a gente vai ficar aqui hoje. Olha, gente, não sei não, eu tô com medo de a gente passar o tempo aí, de tanta coisa para conversar, hein? Queria apresentar então para vocês, com grande prazer, o Christopher Panatta. Obrigado, Paulo. Pô, prazer Obrigado. te ter aqui, cara. Diz Obrigado. uma coisa, você sabia? Eu vou te contar uma história. Eu tenho uma filha lá que mora nos Estados Unidos, ela é americana, e ela diz que ela tem um crush assim, em homens ginger. Se vocês não sabem, ginger são pessoas com cabelo vermelho, assim como o nosso amigo aqui. Como é que foi assim, você que fez tanta viagem? Eu imagino, né? Assim, com essas características europeias. Você dizer lá fora, já vamos falar sobre a tua experiência fora, tá? Vamos contar tudo. Como é que foi você se apresentar como brasileiro? Ele tem cara de brasileiro. É claro que brasileiro não tem uma cara específica. Não, olha, cada um tem um jeito. Mas você, principalmente. Alguém acertou assim, quando te perguntou, de onde você é, Chris? Ainda mais com o nome Christopher. Da onde que você é, né? Não. Alguém acertou? Não. Jamais? Não, nenhuma vez. Então, primeiramente, olá a todos. Obrigado, NetLingua. Obrigado, Paulo. Obrigado, Renan, pelo convite aí. Bacana. Não acertaram. Tanto que, às vezes, que perguntavam, eu falava, de onde você acha que eu sou? E aí? E a resposta, e aí depende, né? Porque, como eu tive experiências me perguntando isso em inglês e em espanhol, então, por exemplo, se a pessoa estava num país da América Latina, né? O pessoal olhava assim, é gringo, é de fora. Sim. E aí, às vezes, até meio que falavam em inglês ali para a pessoa não descobrir, ou falavam espanhol, né? Nunca vi um brasileiro. Então, Irlanda direto. Holanda direto. Suécia, né? Qualquer desses países nórdicos aí, né? Mas quando eu falava, não, sou brasileiro. Olhava Como assim? Mas tem isso no Brasil? Que louco, né? Tipo assim, né? Tem isso no Brasil? Mas até no Brasil mesmo, teve uma experiência bacana que... Até no Brasil, se você for no hotel... Sim, saindo do Brasil, a gente estava indo com uma comitiva para a Suécia, né? Para um campeonato que a gente chama de Vista, né? Um campeonato mundial. E eu estava acompanhando uma equipe. E aí cheguei junto com esse pessoal, tipo, esse pessoal vai para a Suécia e tal. Então eu passava, aí o rapaz da companhia aérea, né? Hello, how are you? Eu já, I'm fine, thank you. Né? E aí começou o processo e foi engraçado que eu encontrei ele no começo e daí na hora que eu fui entrar no avião, ele me viu de novo, eu passei o passaporte e ele falou assim, mas você é brasileiro? Eu falei, sim. E nós estávamos falando inglês? Eu falei, você falou, eu falei também. E aí foi indo. Então, essa experiência assim, de estar fora é sempre normal. Assim. A gente já vai contar sobre os diversos países em que você esteve, todos a trabalho também, mas cada um uma experiência, né? É aquilo que eu sempre converso, gente. A gente tem um cafezinho aqui, né? Aliás, a gente convida todo mundo para vir tomar um cafezinho aqui com o Renan, para a gente falar sobre os cursos aqui da NetLingua, né? Que são fabulosos em todas as línguas que você pode imaginar. Já tivemos até aqui convidados de professores de chinês, por exemplo, a nossa grande... professor, já esteve com ela? Uma peça rara. Chinês ainda não. Vou chegar lá. Ela dá aula de mandarim e tal. Então, pra vocês verem, aquele cafezinho que a gente toma é revelador. É ali que a gente combina algumas coisas. Mas a tua trajetória profissional... tem até uma colinha aqui, gente. Hoje eu estou com o celular para não ter aquele papezão. A tua trajetória profissional tem sido, na maior parte do tempo, na Volvo, que é considerada uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Então, você deve ter uma experiência fantástica de se sentir super bem. E foi ela que te mandou para esses vários países, com essas experiências que você tem. Mas como é que começou a tua carreira aí? Como é que foi? Como é que... Você começou cedo, né? Como é que foi essa história aí? Para te falar a verdade, eu não pensava na Volvo. Né? Foi até algo interessante que eu sou partidário
de que hoje o ensino profissional ele é muito interessante na região de Curitiba quando você olha os cursos profissionalizantes. Entendo. Questão do Senai, por exemplo. Sim. Então, a minha vontade era fazer Senai, porque meu pai fez Senai e ele começou a carreira dele. E o que aconteceu? Eu falei, olha, esse é o caminho. Se meu pai começou, ele está onde ele está. Correto, uma vou fazer referência Senai, fantástica. vou para essa linha. Claro. Eu tinha um pouco de dúvida o que fazer, qual área, se era toda, mecânica e tal. Sim. Aí tentei fazer Senai, tentei algumas vezes, não deu certo e tal. Aí quando foi na terceira tentativa, eu consegui me inscrever e aí tava lá a vaga. 18 para Volvo e 30 para Senai. Eu falei, cara, uma dessas 30 eu pego. A 18, essa daí... Sim. Esse daí é o cara que pegar o cara, né? Pensei assim comigo, né? Sim. E aí fiz o processo e graças a Deus deu certo, passei para Volvo. E aí entrei, e aí que eu conheci a empresa, vi o que ela era, o que ela fazia, toda a estrutura que ela tinha. Tanto que a primeira vez que eu fui para a empresa, primeiro dia de integração, assim, eu fui de calção, né? Aí eu tive que pegar o uniforme da empresa lá já, deu uma... Tanto que não tinha muita... Fui de calção, assim, falei, tá sol aqui, tá? Eu cheguei de calção lá, falei, não pode estar de calção aqui, é calça. Daí peguei um uniforme, assim, mas bem molecão, eu tinha 15 anos, né? Sim, até por questões de segurança. Sim, questão de segurança e tal. Mas queria dizer que você estava à vontade também, né? Sim, e aí beleza, aí comecei, então foi o meu processo, então, na Volvo, ela começou como aprendiz do Senai, quando eu tinha 15 anos de idade, legal. Quando ainda era possível, né, no Brasil, você poder ter a questão do menor aprendiz. Entendi. Até hoje não tem, né? Até uma coisa que eu não acho legal, porque legislação, regras e tal. Mudaram-se muitas coisas. O pessoal hoje é maior aprendiz, só que eu vejo as pessoas que começam nessa idade, conseguem fluir, conseguem avançar e dão um valor diferente na oportunidade. Então você não se arrepende desse processo de forma Não, de maneira alguma. Tá certo que com 15 anos eu estava lá, estudando de manhã, trabalhando à tarde, escola à noite. Pô, mas... Só que hoje eu vejo a trajetória que eu tenho. Hoje eu tenho 32 anos, eu tô quase fazendo 33. Puxa. Né? E 17 anos de Volvo. Olha então, só. Mas isso só se dá porque eu comecei muito cedo. Então, entendi. Hoje, né, olhando para trás, eu acho que foi muito legal. Eu acho que me deu você não se arrepende de forma alguma. Não, de forma alguma. Você sabe que isso é muito comum as pessoas chegarem a uma certa idade e ainda não saberem o que querem da vida, né? É muito mais comum do que a gente imagina, né? E você, graças a Deus, não teve essa questão. Não tive. Começou bem. E eu tenho um conceito hoje, assim, olhando para trás, né? Eu digo assim, gente, para você que está assistindo aí, você não sabe o que fazer, cara, faz alguma coisa. Começa, vai fundo. Vai, pensa muito. Começa. Eu não sei se é isso nem aquilo. Qual é a oportunidade que tem? É uma oportunidade que tem na banquinha da esquina da tua casa? Cara, então vai. Sim. Vai e faz isso. Porque ali, pelo menos, alguma coisa você vai entender se é aquilo ou se não é aquilo. Exatamente. Né? O não também é bom. Exatamente. Né? A minha filha, que tem 12 anos hoje, a gente participa muito na igreja da parte de ministério infantil ali e tal. Ela dá aula para as crianças. Ah, que legal. E ela fala, pai, ser professora eu não quero. Eu falo, cara, que top. Você já sabe que ser professora você não quer, né? Porque você não tem facilidade com as crianças, tal, muita criança e tal. Só que ela tem facilidade com criança especial. Criança especial, ela tá ali, ela cuida, ela tem... Então já despertou, sabe, uma coisa. Só que ao mesmo tempo, nesse nicho, por exemplo, né, na igreja que a gente tá ali, ela participou do grupo de teatro. E gostou? Ela foi protagonista de uma peça de teatro e todo mundo na família que assistiu a peça falou, quem é essa? Uau! Quem é essa menina? Se revelou. Então, se revelou. Ou seja, eu já consigo ver que ali a parte das artes dela é algo que, cara... Forte. E você só descobre quando você mete a cara e faz. Só descobre fazendo. Então, eu tô com medo, não vou. Mete a cara, que faz, bacana. vai. Então ela seguiu mais ou menos a tua visão de vida, então. Né? Mete a cara, vai fundo, que legal isso. Só que mais cedo. Mais cedo Isso que é bom. Mais cedo até. porque ela fez isso com 11 anos. Que legal. Então, a possibilidade hoje dela avançar é algo muito bom. Isso é grande. Olha, isso é uma... Não, é uma dádiva você ter essa visão de vida. Sério. E você poder passar isso para os teus filhos e ver os resultados da tua filha. Às vezes você vai no teatro e vê ela atuando. Caramba, é a minha filha? Sim, exatamente. E da onde que veio isso? Eu não ensinei isso. Mas é o talento pessoal algo que tá nela. Que você só desenvolve quando você tenta. E eu gosto muito de esporte. Eu jogo vôlei, futebol. Sim, né? Sim. Nada tão bem, mas eu gosto de jogar tudo. Sim. E aí o que acontece? Eu tentei trazer ela para o esporte também. Mas, cara, a gente brinca lá em casa, né? Eu posso falar aqui publicamente, falo assim, Mari, esporte não é pra você. Porque ela não tem essa desenvoltura. Entendi. Só que pras artes ela flui. Então ela descobriu isso. Já eu tenho uma outra, tenho 2 filhas, né? A pequena tem 7 anos, que é a Milena. Esses dias ela participou de uma corrida e ganhou troféu. Sim. Sabe? Na categoria dela ali de 7, 8 anos, a bicha foi, ganhou troféu. Olha só. Dela. Então, assim, eu vejo que o esporte para ela já é algo mais desenvolvido. Né? Mas a tua formação, então, depois do Senai, acabou sendo engenharia? Qual que foi? Então, aí aconteceu um negócio interessante, porque eu gosto de mesclar tudo, mas é a minha história. Certo. Eu entrei na empresa, eu comecei a namorar. Só que eu comecei a namorar antes de entrar na Volvo.
E essa moça que eu comecei a namorar é minha esposa hoje. Até hoje? Até hoje. Olha então só. estamos juntos também, né? Graças a Deus estamos certo aí. E o que acontece? Nesse processo, nós engravidamos muito cedo. Sim. A minha meta era o quê? E aí, já mesclando um pouco com a questão profissional e com o foco aqui, né? Eu entrando na Volvo, eu entendi o seguinte: se você se esforçar, aí fica a dica, se esforça, dá o teu melhor, faça sempre um pouquinho a mais, o crescimento é automático. Perfeito. Não tem dúvida, sabe? Perfeito. Acontece. Vai um pouco além do Faça que o teu, só que o além não é aquela coisa mirabolante. Cara, dá pra varrer ali, passar. Ou tem um pozinho, passa um pano. Sabe? Poxa, tá desarrumado, dá uma arrumadinha. Uau. Poxa, você passou, ele tem um pacote jogado no chão, cara, junta ele, joga no lixo. Olha isso não isso cai que teu tá braço. falando já. Olha isso que ele tá falando, é maravilhoso. Entendeu? Não cai teu braço, não cai. E foi assim que você teve sempre. E aí foi assim que as coisas começaram a acontecer. Com você. Né? Então, por exemplo, surgiu a oportunidade na sala de aula como aprendiz de ser líder de turma. Sim. O primeiro tempo eu não fui, no segundo tempo eu não fui, daí no segundo ano o pessoal... Panata, é você. Na verdade não era Panata, era vermelho, né? Vermelho, é você. É mesmo? Vermelho, é você. Eu falava, cara, será que eu vou? Ah, meu, só vai. Fui. Resumindo, o último ano foi só eu que fiquei de líder, né? da turma ali. Isso me deu visibilidade. Porque aí dava algum BO lá na turma com o pessoal, eu tinha que ir até, né, os gestores lá, falar assim, aconteceu tal situação lá com fulano, com ciclano. É complicado isso porque você se expõe? Claro que é. Só que a exposição, ela é boa. Fica mais uma dica. A exposição, ela é boa. Com certeza. Só que se você fizer cagadas, né? Se eu posso falar assim. Se você fizer algo errado, claro, ela vai ser mal. Sim. Mas se você fizer coisa boa, vai te dar visibilidade. Mas é as assim pessoas com vão te tudo olhar. na vida, né? Assim é com tudo. E é engraçado, você tem essa pegada técnica, né? Você hoje trabalha com pessoas do meio técnico. Técnico e comercial. E comercial. Mas daí o comercial eu vou falar um pouquinho depois. Daí que tá. Não, esse comercial daí você demanda um pouco mais habilidades pessoais e você tem as duas, né? Então, um trabalho técnico e comercial, então você tem as duas. E essa parte comercial, então você ajuda na produção você já fala. Do material, mas também na venda dele. Mas também na venda, exatamente. E aí que vem o processo. Porque eu acho que você se expor, você começa a adquirir certas habilidades que você consegue usar no dia a dia. Sim. E você começa a ser político. Né? Poxa, vou fazer meu algo a mais aqui, eu vou criar uma possibilidade, vou criar um cenário, eu tenho visibilidade. E aí nesse processo, já pulando, né, toda a trajetória, toda a minha carreira foi técnica, né? Viajei muito para fora, a gente já fala das experiências, já vamos falar, né? Claro. Viajei muito para fora, tive as experiências técnicas, tal, mas sempre no técnico. Entendi. E eu me cobrando assim, cara, agora eu cheguei num ponto tecnicamente que eu não tenho muito mais para onde crescer. Eu cheguei tecnicamente onde eu podia. Sim. Agora, qual que é o próximo passo? E aí, né, uma coisa que eu tenho. Qual que é o carro que você quer ter? Se alguém me pergunta, eu falo, cara, eu quero ter uma Ferrari. Entendi. Vou chegar nela? Não sei. Só que eu sei que o caminho vai me proporcionar algo bom. Certo. Eu vou chegar em algo bacana. Certo. Cara, o que você quer ser na Volvo? Cara, eu quero ser presidente. Que massa. Entendeu? Vou chegar lá? Não sei, mas eu sei que o caminho que eu vou trilhar vai ser para isso. Vai fazer algo bom para mim. Certo. Entendeu? Só que eu tenho também a inteligência emocional, né? De saber assim, poxa, talvez eu não vá ser isso, mas eu vou me esforçar para ser porque eu sei que vai ser bom. Certo. O meu sonho quando menino era ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador. Sim. Né? Sou jogador hoje? Não sou. Mas quando eu vou jogar bola, eu me esforço para fazer bem o que eu estou fazendo. E eu sou jogador. Eu sou jogador. Eu sou um jogador de futebol. Não sou profissional, mas sou jogador. Então acho que esse é o segredo. E aí chegou nesse ponto agora, faz aí uns 3 anos, que eu falei, cara, eu preciso desenvolver minha parte comercial. Eu tô muito técnico. Sim. Eu tô muito técnico. Sim. Né? Sim. Eu preciso desenvolver, ter essa desenvoltura. E aí comecei a buscar livro, buscar conhecimento, buscar pessoas, referências aí no que a gente tem hoje disponível, que é YouTube, Sim. que é, só estudar, sabe, vídeos, TED Talks, essas coisas assim. Sim. E entrei até em alguns programas aí não vou citar o nome, né, mas redes de marketing multinível que falam muito sobre questões estratégicas, sabe, como você vender, como você se expor. Isso me ajudou. Sim. Hoje eu dou treinamento comercial dentro da empresa e estou com gigantes, com caras que são muito bons ali. Só que aí que entra um ponto, eu não ensino eles. Sim. A gente faz um bate-papo. Sim. Eu tenho um pouco para agregar. Sim. Então eu compartilho o que eu tenho. Claro.
E o resto da galera tem muito que agregar. Então eles compartilham o que tem. E assim todo mundo cresce. Eu acho que esse é o processo. Sim. Né? Sozinho você não vai a lugar nenhum. Você tem que estar com alguém. Maravilha. Olha só a aula que ele já está dando pra gente, meu. É muito legal. Exatamente assim. Você fez tudo certinho. Né? Legal. E mesmo que erre no caminho, você vai fazer parte do processo também. E se não errar, tá ruim. Se não errar, você não vai aprender. Até nesse negócio de errar, eu diria assim, eu uso muito nos treinamentos ali, né? Que o mundo ele evolui por causa de problema. Com certeza, meu Deus do céu. Tudo que a gente tem hoje, o que a gente está fazendo aqui hoje, com certeza, a gente teve um problema de falar assim, cara, eu quero que a informação chegue mais longe. Só que como que eu faço? Exatamente. Aí você tem um problema, você cria uma solução, essa solução te dá tudo, sabe? Ao ir em busca de resolver o problema, é aí que você se desenvolve, né? Não tem outra forma. Isso não é nem tão místico assim, né? Tem a ver um pouco com física quântica, a lei da atração e tal. O problema faz parte do crescimento humano, a gente sempre viu, sempre vai ver. E é pura verdade. Se você fugir do problema... Não é que ele vá correr atrás de você, mas é que daí você vai estar indo contra a natureza humana, que é uma natureza imperfeita, porém tem problemas, né? Então o problema sempre vai existir. O que vai ser diferente é a forma como você olha para ele. Se eu olho para um problema como algo que eu vou aprender com ele, daí deixa de ser problema. E é o que você vem fazendo. Olhei o problema, cara, eu vou encarar esse problema. Vou encarar, vou meter a cara. Esse leão, vou meter a cara, vou fazer... Com certeza você vai ter bons frutos. E é o que alguns colegas me perguntam, e aí, cara, será que eu estudo ou não? Eu falo, cara, com certeza estuda. Sim. Poxa, mas e se eu não for até o final? Eu falo, cara, duas coisas. Aí é meio pesado que eu vou falar, que eu não preciso falar, né? A gente tá falando de carreira, que um monte de coisa. Sim. Se você faz alguma coisa, você vai até a metade e você não termina, dependendo do que você fez é igual a nada. No sentido por exemplo, igual lá na empresa. Poxa, tem uma vaga, a vaga pede engenharia. Você fez 2 anos de engenharia, você pode escrever nessa vaga? Claro que não. Não, você não tem. É o mesmo que nada. É o mesmo que nada. Por isso que eu falo o mesmo que nada. Só que, aí tem outro ponto. Tudo que você estudou nesses 2 anos vai te agregar em algo. Porque o conhecimento é teu, nada te tira. Então, nesse ponto foi melhor que nada. Então, nesse ponto é melhor que nada. Agora, se você tem almeja algo ali, e aí a gente fala a questão do idioma, né? Porque quando eu entrei na Volvo, eu entrei como aprendiz. No que eu entrei, eu falei, uau, que empresa é essa? Tive essa oportunidade. Certo. Só que essa oportunidade, e aí é um ponto interessante, né? Ela não caiu no meu colo. Na época, eu usava lista telefônica, as páginas amarelas para procurar lá o telefone do Senai. Não foi meu pai que falou, cara, vai lá. Foi você que foi ou atrás. Minha mãe. Eu vi o exemplo, o resto foi comigo. Eu falei assim, não, então meu pai deu o exemplo, agora eu vou buscar o telefone. Busquei, ligava, não deu. Na terceira tentativa deu certo. Poxa, que bom. Me inscrevi, funcionou. Então, entrei na empresa. Beleza, entrei. Poxa, que bacana, tô aqui agora. Qual que é o próximo passo? Não, eu quero efetivar. Quero entrar. Quero estar aqui. Beleza. Efetivei. Poxa, que bom, deu certo. Tem algumas coisas no meio que foi bacana também. Mas que idade que você tinha quando foi efetivado? 18 anos. 18 daí. 18 anos porque é aquele período do exército no Brasil, que você tem que esperar, que as empresas não efetivam e tal. E também teve mais uma questão, no ano que eu fiquei fora, eu participei das Olimpíadas do Conhecimento do Senai. Porque foi mais um ponto aí que me ajudou na minha carreira. Porque eu falei, meu contrato acaba em dezembro, eu faço 18 em agosto. Como que eu vou... O que eu vou fazer nesses 8 meses? Tem que trabalhar. Sim. Tenho namorado, não vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Sim. E aí fica a dica, você tem namorado e você fica pedindo dinheiro pro pai, cara, tá errado isso aí. Muito bom. Né? Muito então, bom. assim, poxa, tem minha namorada, Sim. a gente quer sair e tal, então claro. eu preciso trabalhar. Certo. Né? Então, nesses 8 meses, surgiu a oportunidade das Olimpíadas. Conversei lá com o professor e tal, deu certo. As Olimpíadas do Senai? Olimpíadas do Conhecimento. Do Conhecimento é basicamente assim, são várias categorias. Então, no meu caso, eu participei da mecânica diesel. Sim. Eu tinha que aprender de motor diesel, todo o processo. Daí, nas Olimpíadas, colocava falha no motor, falha no veículo. E o tempo que eu fazia, como eu fazia, gerava pontos. Então, essa era a competição. Você tem um motor, eu tenho quem fizer melhor ganha, sabe? Sim. Só que daí era entre cidades, né? E daí, depois Brasil e depois mundo. Cara, vou pro mundão, né? Vou pra World Skills, né? Você se jogou totalmente? Não, me joguei. Falei, cara, Vamos, cara, não tem 18 anos, não tem nada que perder. Claro. Não, eu já tenho, não tem nada que perder. Falei, vou pra cima. Aí, fiz esse processo. Fiquei em 2º lugar no Paraná. Fiquei triste, cara. Fiquei triste. Porque, poxa, que é o primeiro, né? Que é o primeiro. Poxa. E ainda mais quando me falaram, eu não sei se é verdade, mas 1/10 de diferença. Não sei se é verdade, mas fiquei em 2º. Só que aí que eu vejo que, né, tem a questão de destino, Deus, né, seja lá o que... Sim. Eu creio que é Deus, né? Pelo fato de não ter passado, eu pude ficar aberto para voltar para a Volvo. Entendi. E aí, nesse processo, deu certo de eu voltar. Então, eu voltei com 18 anos ali.
Voltei para a empresa já com uma bagagem assim, ó, aprendiz, várias estações na empresa, tinha conhecimento e fui ainda para técnica, para oficina, tive conhecimento de campo. Caramba. Então, quando você olha assim hoje, 18 anos de, né, quase 18 aí, 17 anos de Volvo. Só na Volvo? Não, eu tive uma experiência de 1 ano, que nesse 1 ano, cara, eu trabalhei com um japonês, numa oficina, cara, que eu entrava vermelho debaixo do ônibus, que eu não posso falar branco, né? Entrava vermelho debaixo de um caminhão e saía preto de graxa. Então aquilo me fez crescer, sabe? Me fez dar valor no processo. E aí, beleza, entrei. Só que como montador, eu olhava assim, eu falava, cara, tem pelo menos aqui uns 800 montadores. Putz. Como que eu posso fazer diferente? E aí que vinha aquela coisa, como que eu posso ser diferenciado aqui? Não basta só ser vermelho, né? Sim. Não, porque aqui cada um tem sua característica, então a característica não vai fazer diferença. Eu falo assim, como que eu faço para ser diferenciado? Eu falei assim, seguinte, ó. O cara que faz um curso técnico, ele já consegue alguma coisa. O cara que fala o idioma, então, nossa, esse cara tá lá em cima. Porque de vira e mexe tinha gente passando na linha de produção, falando inglês, falando espanhol. Olha. E eu olhava assim, eu falava, cara, olha só isso. E eu ali, apertando o parafuso, apertando o motor e tal. Ó, agora você chegou no ponto que a gente queria. Essa parte de idiomas, cara. Sim. Como é que foi isso pra você? Você já estava indo Não, mesmo. aí que tá. Essa parte do idioma, eu tava ali no meio do pessoal, eu olhava assim, cara, ninguém fala inglês. E aí é um negócio no Brasil. É um negócio do Brasil. Vocês são muito melhores do que eu nesse ponto. Quantos por cento do Brasil fala inglês? 1%. Quem consegue ser um pouquinho fluente. E assim, eu vou falar uma coisa assim, que pelo menos nessa minha experiência fora, deixar o recado aqui, cara, brasileiro é top. Brasil é top. Sim. O professor sabe, sem dúvida. Fora. Cara, a gente é um país extremamente rico em recursos. Sim. A gente é um país organizado. Pessoas flexíveis. Brasileiro não tem tempo ruim. Brasileiro vai pra fora. Tenho amigos no Canadá. Trabalha pra caramba. O pessoal fala assim, cara, chama o brasileiro. Entendeu? Porque não tem tempo ruim. Sim. E a gente ainda dá risada. Sabe? 14 horas trabalhando, tá dando risada. É verdade. Eu falo, cara, assim, brasileiro é top. E a gente não tem problema de, olha, fui pro Peru. Tinha lá placas, tsunami. Eu nunca vi uma placa de tsunami no Brasil, entendeu? Fui no Chile, tava no 15º andar do apartamento, começou a ter terremoto. O que tá acontecendo aqui? Entendeu? Eu tava numa videochamada com a minha esposa, assim, eu mostrava, assim, as luzes. Só chacoalhando, assim. É uma loucura no Brasil com esse território todo e não temos esses Não tem. Cara, fui na África. Na África tava faltando diesel. O pessoal não podia tomar água da torneira. Tomava água de garrafinha e aí jogava a garrafinha na rua. Olha aqui a gente toma água da torneira. Entendeu? Então, a gente não tem problema com recursos. Mas mesmo assim, o brasileiro se coloca como um sofredor. Como incapaz, sabe? E aí que é onde eu quero falar. Cara, a gente é capaz, a gente pode avançar, pode crescer e o idioma é necessário. Total. E tem mais um ponto que eu quero frisar aqui. Hoje o mundo é globalizado. Não tem como fazer. Não tem como fugir disso. Dentro da empresa eu vejo um movimento, por exemplo, poxa, tem um produto novo. Produto novo que a empresa vai... Isso, qualquer multinacional, tá? É um produto novo. Tem a matriz. No caso da Volvo, a matriz é na Suécia. Certo. Só que a equipe de engenharia que é usada para fazer esse produto, você acha que ela fica onde? A equipe que foi... Onde você acha que fica aí? Suécia... Teoricamente é Suécia, né? A matriz é lá. Mas é o mundo inteiro, né? Só que é no mundo inteiro. Hoje tem polos. Cada peça num país diferente. Cada peça num país diferente. Então, assim, hoje você tem aí o Microsoft Teams, você tem o Link, você tem Google Meet, você consegue conversar com uma pessoa no outro lado do mundo conectada à internet. Não tem... Então, o que acontece? As equipes de engenharia hoje, elas são polos. Sim. E aí você pega uma matriz igual à Suécia, por exemplo. Cara, vou colocar valores aqui, tá? Vou chutar valores. Não é que sejam valores corretos. Mas, por exemplo, uma Suécia, tudo é em dólar. Certo. Você pega a matriz, o cara vai falar assim, olha, a hora de um engenheiro aqui no país que eu tô é $2.000, por exemplo. Certo. Se eu pegar um da Índia ou da China, eu vou pagar $200. Então vamos lá. Só que o cara fala bem assim, poxa, mas será que vai ter a qualidade que eu quero? Entendeu? E aí o pessoal vai testando. E eu vou te falar uma coisa doida assim, ó. No Brasil, por exemplo, é mais barato que a matriz, só que é um pouco mais caro do que China e Índia, por exemplo. Só que a qualidade é boa, a entrega é boa. Então os caras olham e falam assim, quer saber? Manda pro Brasil. E aí eu te digo o seguinte, o cara é formado, o cara tem engenharia. E aí é meio pesado que eu vou falar, mas desculpa, tem que falar aqui. Manda ver. Você é engenheiro e não fala inglês, cara, é quase um analfabeto. Verdade. Desculpa falar, mas você... Está formado em engenharia ou está formado numa administração, você quer entrar numa multinacional sem falar o idioma, você vai ser descartado na hora.
Então, qual que é o esquema que eu digo? Quer avançar no mercado profissional? Então, faça um curso. Administração, comércio exterior, engenharia, o que for, tranca um semestre. E o dinheiro que você investir, sei lá, vai para fora. Tá entendendo? Vai para fora. Internacional. Tem experiência internacional. Em 3 meses você tá falando, você é brasileiro. Língua. Verdade. Em 3 meses você tá falando, você volta. Mas se esforça, não fica em casa lá que é casa de brasileiro, não, que daí você não aprende. Não, esquece. Entendeu? Vai, fica num lugar que você se força a usar o negócio. Olha só. Você volta, termina a tua faculdade, você termina ela falando inglês, formado, e aí vai ser o contrário. Não vai ser você procurando empresa, vai ser empresa procurando você. Porque no nosso nicho aqui de Brasil, é o que precisa. Nosso nicho de Curitiba ainda, que a gente está, né, aqui, são polos, né? Você tem polo em Curitiba, São Paulo. Certo. Cara, o nosso polo industrial é muito bom. Sim. Então você pode escolher uma ou outra. Então quando eu estava na linha e eu via os caras passando assim, falando idioma, eu falo, cara, eu tenho que aprender. Daí isso foi em que época, mais ou menos? Logo no começo você percebeu isso? Na verdade, tem um negócio bacana, assim, que não trazendo mérito para mim, né? Mas quando eu comecei na Volvo como aprendiz, eu ganhava R$350 por mês. Quanto? 350. Sim. E eu comecei a fazer um curso de inglês. Sim. Nessa época já, sabadão assim, só tinha sábado, pagava 90. Olha só. Né? Ganhei uma promoção lá, enfim, pagava R$90 e ganhava 350. Ou seja, parte do meu pagamento já estava indo ali. Já estava indo. Então o inglês, ele sempre fez parte da fez parte. E aí é um desafio. Cara, o inglês para mim é complicado, porque o inglês você precisa se expor. Você precisa usar, né? O professor pode falar melhor do que eu. Você precisa se expor, você precisa falar, você precisa escutar, você precisa estar ali usando ele todo dia. E eu não sou bom para Netflix, para essas coisas assim. Eu gosto de, sei lá, jogar bola, sabe? Certo. Eu gosto de sair com a família. Sim. Agora, sentar, assim, escutar o negócio em inglês é meio complicado. Mas aí fica a dica. Pelo menos o professor pode reforçar isso aí, né? Claro. Cara, o que você gosta de assistir? Você gosta de assistir Netflix, seriado? Você gosta de ver tema de carro? Cara, vai ver inglês. Nossa, essa dica, Cris, é o que eu dou para os meus alunos, né? Que vêm aqui, inclusive, ter aulas. A gente tem alunos de diversos ramos diferentes, inclusive da área técnica também. E aí eu sempre digo, olha, você vai estudar inglês, tudo bem, o professor vai fazer a parte dele, vai te orientar. Mas se você não fizer o teu trabalho de estudar sozinho, e entre as atividades... Porque o que acontece no Brasil? Nós somos um país isolado linguisticamente, falamos uma língua só, ao contrário dos outros países que têm mais acesso a outras línguas, é uma coisa cultural. Então você tem que substituir aquele tempo que você não pratica. Se você não praticar, se você só for à aula uma vez por semana, 2 vezes, e não mais ver inglês até a próxima aula na semana que vem, você não vai absorver muito. Você tem que substituir. E isso que você falou... É incrível. O que você pode fazer? Ficar o dia inteiro estudando? Também não é necessário. Mas assista filme em inglês, com a legenda em inglês, já ajuda. Você não gosta de assistir Netflix? Não é gostoso sentar na frente da TV? Então você mata a fome com a vontade. Mata a fome e a vontade de... E aí uma dica, né? Eu gosto do seriado, sei lá, vou dar um exemplo, Grey's Anatomy. Você gosta de Grey's Anatomy? Legal. Mas assista em inglês. Aí eu dou uma dica assim, ó, assiste em português. Beleza. Assiste o primeiro em português. O segundo, mesmo episódio. Coloca a legenda em inglês. Perfeito. Aí depois, você já sabe que o cara mais ou menos vai falar, você tem a legenda ali, aí muda tudo. Perfeito. E daí, se você ainda se empolgar, tira a legenda depois só em inglês. Você vai ver que o negócio flui, né? Ótima tática. Sabe que você pode criar um curso e se nada der certo para você, que claro que não é. Cria um novo método, né? Muito bacana, muito bacana. Mas é a exposição. Por que eu falo isso? Porque hoje eu digo assim, o meu espanhol ele já está no nível fluente. E o espanhol? Fala sobre isso. O espanhol ele está no nível fluente, o inglês ainda não no nível que eu quero. Eu já consigo me virar, já dei treinamento em inglês, né, tal. Sim. Só que não está no nível que eu quero. Eu quero chegar no nível bom, né, para não passar vergonha. Certo. E como que eu aprendi espanhol? Eu falo de eu ter viajado fora. Foi assim, eu tive a questão do curso, fiz o curso, mas a exposição em outro país, a exposição com a língua, eu não vou nem falar em outro país para não dar recurso aqui para o pessoal falar assim, mas é que eu não fui para outro país, é por isso que eu não aprendo. Porque hoje tem YouTube, tem Netflix, tem outros tudo. Recursos, dá para fazer, basta querer. Então, o teu espanhol você desenvolveu mais por conta de mais viagens que mais exposição. Por exposição. E hoje ainda você usa bem mais. Hoje é todo dia. Então vamos falar sobre as tuas viagens, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta crucial, a minha colinha aqui. Essa pergunta é fantástica, porque dessa pergunta podem sair outras coisas. Para você, na tua opinião pessoal e profissional, o que caracteriza uma pessoa de sucesso? O que é sucesso para você, Cris? Eu já pensei muito sobre isso, sabe? Eu acho que é até bacana assim, esse tipo de pergunta, porque eu já pensei muito sobre isso. E para mim, sucesso, eu acho que ele teria que ser um sinônimo com equilíbrio, certo. Sabe? Porque
a gente vê, né, na internet aí várias pessoas que fluíram, que estão ricas, que cresceram, são financeiramente muito boas, né? Tem ali um poder aquisitivo bom. Só que em outras áreas da vida tá bagunçado. Então, para mim, pessoalmente falando, sucesso é quando você tem as áreas da tua vida equilibrada e avançando no mesmo ritmo. Às vezes um mais, os outros menos. Por exemplo... Mais ou menos igual. Isso, então, por exemplo, esse ano eu estou me formando na faculdade. Esse ano agora, com 33 anos quase, com 32, eu me formo agora final do ano. Sim. Por quê? Porque nós engravidamos lá no começo. Sim. Eu mudei os planos, eu fiz curso técnico. Teve que mudar. Mudei ele, fiz curso técnico e daí fui para idiomas depois. Sim. E foi isso que me fez chegar onde eu estou hoje na empresa. Sim. Não foi a faculdade. Eu estou me formando em engenharia elétrica agora. Sim. Mas não foi a faculdade de engenharia que me fez chegar onde eu estou hoje. Foi o curso técnico, o idioma e a minha vontade de querer crescer. Que eu acho que até um peso até maior. Porque se não fosse isso, as outras também não viriam. Exatamente. Foi exatamente. isso na frente. E aí tem aquela... Eu gosto de fazer uma continha assim, né? Pegando o que você fala ali assim, a questão da boa sorte. Poxa, você teve sorte, né? Cara, você entrou na bolsa, teve sorte. Né? E aí eu falo, cara, tive sorte mesmo. Realmente eu tive. Só que a sorte para mim ela é o resultado de um produto. É o resultado de uma conta. E a conta ela é o seguinte, preparação mais oportunidade. Os dois somados vai te dar a tua boa sorte. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou buscar preparação. Preparação, estudo. Né? Eu vou buscar estudo. Quando a oportunidade aparecer, porque a oportunidade sempre aparece, sempre. Se você busca. Sabe que... Então... Sempre vai. Se você busca ou não, por exemplo, sempre vai estar aí. Porque se você. Hoje não tem mais jornal. Lembra que tinha o jornal lá? Sim, você tinha lá casa, carro sempre e tal. Sempre está ali. Mas se você não estiver preparado, você não vai enxergar. Mas se estiver preparado, você não vai pegar. Exatamente. Então, é isso que eu penso assim. E aí, beleza. E aconteceu isso. Beleza, cheguei ali a questão da boa sorte. E aí vem a questão do sucesso, né? Porque eu falei assim, cara, o que adianta também eu só crescer? Poxa, eu tenho filhas. E eu acho que isso foi algo que me fez crescer muito também. Eu tenho 2 passarinhos para dar de comer e eu preciso suprir elas. O pãozinho. Né, o pãozinho de cada dia. Eu tenho a minha esposa, eu preciso também tentar ser um bom marido. Então, o que eu procuro hoje, e aí que vem um ponto, porque todos nós, cara, a gente é pai, a gente é filho, a gente é primo, a gente é amigo, a gente é colega, a gente é irmão, entendeu? A gente tem vários capacetes, né? Vários bonés. Sim. E o que eu me preocupo é tentar me sair bem em todos eles. Com base nisso, se eu olho para alguma área que está muito ruim, eu tenho dúvida de dizer assim, cara, eu sou um cara de sucesso. Eu sou um cara bem sucedido. Porque eu acredito que o sucesso está com base no equilíbrio. Quanto mais equilibrado as coisas estão, maior sucesso você vai obter na vida. Porque a conta final está mais equilibrada, vai mais. A conta então final hoje a tua vida está equilibrada. Pessoal. Eu procuro fazer sim. Tem uma coisa que está desequilibrada, né? Mas aí é o fato de você olhar e você pensar assim, poxa, eu tenho braço para isso, eu tenho força para isso ou não? Por exemplo, eu sempre gostei de academia, de cuidar da saúde do corpo ali e tal. Só que, cara, eu estou na fase final de um curso de engenharia elétrica que é pesado. Certo. Então, faz tempo, né? Pelo menos os últimos 5 anos aí, a academia é uma vez na semana, no mês, o máximo um voleizinho que eu jogo no futebol. Então, essa parte do cuidado tá um pouco mais baixa. Só que eu já tenho um plano de ação, um plano estratégico para isso que é. Terminou a faculdade, eu volto. Tá certo. Entendeu? Tá uma coisa nesse sentido assim. Às vezes você no meio do caminho você precisa equilibrar um pouco, diminuir um pouco alguma atividade e ter uma outra prioridade. É isso que você aprende com a vida. E você só aprendeu com a vida porque você meteu a cara. Eu só meteu a cara porque você tinha vontade. Meter a cara e, cara, cria um plano. Também, aí vai a dica, né? Também não adianta só meter a cara, se jogar do precipício, se você não tem noção nenhuma do que tem lá embaixo. Por impulso, você sabe aí, cara, aí deu ruim, entendeu? Certo. Então, antes disso, reforçando, mete a cara, mas saiba o que está fazendo. Faz ali um planejamento, faz ali uma coisinha assim, que isso vai te ajudar, né? Examina os prós e os contras, com os teus riscos, o que pode acontecer se eu errar. Então, ter uma certa... E você sempre teve a cabeça no lugar. Então, nessa tua trajetória incrível, esses anos todos... É sempre bom lembrar das vitórias, tá? Porque elas provam que, eu consegui, eu tive a capacidade. Depois falar para os teus filhos, olha, é gostoso demais, né? Fala para a galera aí da Netlink que está nos assistindo. Aliás, fiquem de olho que no finalzinho a gente vai ter aqueles 5 minutes. 5 minutes a gente vai falar outras línguas, alguma coisa legal. Fiquem de olho aí, gente.
Fala sobre um feito seu, profissional, aí, que você se orgulha, que você vai passar a vida inteira, algo que você fez bem. Pode ser com as línguas ou pode ser profissionalmente. Uma decisão que você tomou, de repente, além da que você já nos contou, que foi a decisão de ter metido a cara no Senai. Você tem essa trajetória de tantos anos. Se você conseguisse explicar algo que você pudesse apontar como, uau, isso foi determinante para a minha carreira. Depois eu quero saber em relação às línguas, qual foi a tua virada de chave com a língua. Mas em relação à tua carreira, uma decisão que você tomou que foi... Cara, na minha carreira, eu acho que se eu tivesse que me orgulhar, assim, ou ficar grato, né? Alguma decisão... Orgulhoso de algo que você fez? É difícil porque eu gosto de valorizar cada feito. Sabe? Primeira coisa, né? Eu gosto de valorizar, cara, o fato de acordar de manhã, sabe? Já é um feito. Maravilha. Porque, já é... Grande resposta. Mas se eu fosse hoje tentar valorizar algo, é justamente essa vontade de querer fazer acontecer. Entendi. E ter a fé ali, sabe? Eu gosto do que Charlie Brown Jr. falava lá, né? Foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Uau. Entendeu? Yeah. Então, é uma frase que eu gosto, que ele comenta ali, porque, cara, primeira coisa, você tem que ter um foco, você tem que ter uma direção. Sim. Então, se eu fosse hoje falar assim, cara, eu gosto desse feito, é o fato de eu querer continuar, ficar em movimento. Sim. Sabe? Porque eu não vejo nada no mundo, nada. Se você me mostrar alguma coisa que fique parado, eu falo pra você, falo assim, cara, me desculpa. Não é pra mim. Só que isso que tá parado aqui, que você acha que tá parado, tá em movimento, porque a Terra não para. Sim. Terra, tá sabe? tudo vibrando. Tá tudo em movimento. Então, a Terra tá girando em volta de si mesma, em volta do Sol, só que toda a galáxia, sabe, tá tudo girando. movendo. Então, se tudo tá movendo, por que eu vou parar? Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, se fosse para eu falar assim, uma coisa que dá certo, que funciona, é essa vontade de querer continuar crescendo. Desafios vai ter? Vai ter. Sempre vai ter. E se não tiver, cara, alguma coisa tá fazendo errado. Porque, entendeu? Porque tá muito fácil, entendeu? Ou você escolheu o caminho errado. Então, assim, tem que ter um pouco de desafio, sim. Tem que ter um pouco de luta, de batalha, porque isso que faz crescer. Então, se eu fosse dizer, assim, alguma coisa que eu me orgulho, é isso. Porque essa vontade de meter a cara, de fazer acontecer, é o que me abriu possibilidades para os grandes feitos. Maravilha. Entendeu? Então, por exemplo, poxa, a questão do Senai lá. Eu tinha 17 anos, me expus a uma competição a nível nacional. Entendeu? E, poxa, isso me deu um feito, me fez crescer. Eu gosto disso. Sim. Poxa, eu entrei na Volvo ali, fui montador, fui instrutor, fui representante, sabe? Fiz várias coisas lá dentro. E aí entra aquela coisa, poxa, eu estou 17 anos na mesma empresa, mas não no mesmo cargo. Exato, verdade, entende? Verdade. Então, hoje em dia o pessoal muda ali, né? Questão de, não precisa ficar 2 anos na mesma empresa e tal. Só que eu estou numa multinacional que dentro dela tem muitas diversa. oportunidades. Pois é. Então, eu vejo assim, poxa, eu tenho possibilidade de crescer, de movimentar, de fazer, de acontecer. E aí entra aquele processo assim, dependendo de onde você está, até você não é bem visto se você ficar 5, 10 anos fazendo a mesma coisa. Porque aí você, poxa, tem potencial, o pessoal olha assim, cara, esse cara tem um potencial, mas ele não está usando. Tá entendendo? O cara é bom, mas ele não está usando. Exatamente. Então, e aí eu sou gestor, eu vou contratar alguém para minha área. Eu quero um cara que tá movendo. E aí vem aquele papinho que é a mais pura verdade, que é uma coisa pronta, dê essa atividade para um cara que está cheio de serviço. Com certeza. Esse cara vai se virar nos 30, mas ele vai fazer. Isso é um velho ditado que faz todo sentido, né? Uhum. Aquele cara que não faz nada, ele não vai fazer nada. Quem já está fazendo já está no ritmo. Já está no ritmo. O cara ele vai buscar ali um tempinho, ele vai fazer. Tal. Antes de eu vir para cá, por exemplo, estava respondendo ali uns e-mails que, cara, tá meio em cima, ele tem que responder. Sabe? Tem que agilizar. Então, é o processo assim de, se fosse para eu mergulhar, né, na pergunta que você fez ali, seria essa vontade de não parar. Essa vontade de querer continuar buscando o conhecimento, a sabedoria. Eu acho que isso vai te dar suporte para qualquer coisa, né? Qualquer grande feito. E até os feitos ruins da minha vida, eu consegui extrair coisas boas que me fez crescer. Porque aí eu olho como tratamento de caráter, sabe? Às vezes Aliás, às vezes você aprende muito mais. Às vezes não, quase sempre você aprende mais com as coisas que não dão errado, que você vai... E falando em experiências bacanas ou não, suas viagens internacionais, a gente estava tomando café, o velho café da Netlink, que eu sempre falo. Estava tomando um cafezinho e você falou que você esteve em 12 países. 12 países. Quais foram os países? Tanto que os países que eu já viajei, vamos lá, tentar resumir aqui. Começar aqui de baixo para cima, né? Começar de baixo para cima. Eu já fui pro Paraguai, conta não?
Foi ali visitar, foi a única viagem que eu fiz com a família, isso é uma coisa que eu... Você foi ali na fronteira? Foi ali na fronteira e tal, mas almocei no Paraguai com a família, então foi um almoço internacional. Então foi. Mas eu sempre tenho contato com o pessoal do Paraguai e em breve eu vou para lá. Mas foi que eu fiquei tempo assim, né? Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Colômbia, Guatemala, Trinidad e Tobago. Uau! Trinidad e Tobago. Exótico. Aí, Europa, né? Questão Passei por Paris, fui para Dinamarca, Suécia, e aí teve essa oportunidade agora do continente da África, né? Então fui para a República Democrática do Congo, na África. Olha que bacana. Eu acho que a princípio são esses, se lembrar de mais algum, fala aí. Então, vamos lá, vamos começar a explorar aí alguns lugares. Por curiosidade mesmo, desses lugares todos, né? A gente estava conversando, você até notou que dos países da América Latina, se você falar com um americano acostumado a ver a América Latina como se fosse uma coisa só, é uma coisa cultural deles, você notou as diferenças culturais de um país para outro, diferenças na culinária, diferenças culturais de comportamento. Você até comentou, a gente estava conversando sobre a diferença de um comportamento de um argentino e de um peruano, por exemplo. Sim. Fala, desenvolve sobre isso aí. O que você notou? Claro, na tua viagem você estava a serviço, mas tudo bem, você estava com pessoas, era você. Sim. A gente sempre põe em caixinha, serviço, trabalho, mas era você, de qualquer jeito. O que você me diz aí dessas diferenças culturais? Que você esteve praticamente na América Latina toda, né? Sim. E tem um ponto que eu acho que é legal frisar aqui, assim, né? Foram viagens, mas quando a viagem ela é a serviço é uma coisa. É a business, né, que o pessoal fala. Certo. Quando é business é uma coisa, quando ela é turismo, né, passeio, você consegue ver outras coisas de outra forma, né? Só que o legal é que eu conseguia muitas das vezes mesclar isso, porque, poxa, eu vou ficar 2 semanas fora. Claro. Né? Aí, nesse perfil, assim, fala, cara, não vou ficar dormindo no hotel no final de semana. Vou conhecer, nem que eu não durma. Então, na Dinamarca, por exemplo, eu conheci a Dinamarca porque eu fui para a Suécia. Fiquei 2 semanas lá. Claro. Tivemos o final de semana, que ia ficar lá. Eu falei, cara, o que a gente faz? Vou para Dinamarca. E aí que é legal, porque na Europa, se você pega um carro, por exemplo, estamos em Curitiba. Sim. Você sai de Curitiba para Florianópolis, dá quantos quilômetros mais ou menos? 300? Por aí. Uns 300 quilômetros, né? Vamos colocar 3 horas. Lá eu mudei de país, entendeu? Sim. Lá eu saí de Gotemburgo, na Suécia, e eu fui para Copenhague, na Dinamarca. Sim. Entendeu? Um fim de semana. 3 horinhas de viagem. E aí já é outra cultura, já é outra bandeira, já é outro país. Você já vê as pessoas andando de forma diferente e tal. Isso é muito legal. Então, o que eu fazia? Sempre viajei a trabalho, né? Então, a semana ali trabalhando, sai do hotel, vai para a empresa, né? No meu caso, eu sou instrutor. Essas viagens, a maioria foi para treinamento técnico. Olha. Então, eu tava lá o ônibus, tava lá o caminhão, eu ia dar um treinamento para instrutores ou para técnicos ou para clientes sobre o produto. Certo. Como funciona motor, caixa, parte elétrica. Se precisar desmontar, nós desmontava, né? Certo. E assim ainda. Só que isso era durante a semana, e final de semana vamos conhecer. Vamos agitar, vamos então, conhecer. Mas é legal porque você começa a conhecer um pouco da cultura do país, né? Pelo business, também pelo turismo, né? Com certeza. Então, por exemplo, as velocidades das respostas, né? Então, cada país, cada região vai agir de uma forma. Tem uma dinâmica, né? Igual eu comentei com você. Aí é minha percepção, tá, pessoal? Minha percepção, vou falar aqui, pode ser que vocês tenham outra visão, outra situação, né? Mas pessoalmente falando, né? Então, por exemplo, o argentino. Eu gosto muito do argentino, né? E a gente fala assim, o gaúcho brasileiro, ele tem a pegada do argentino, assim, mais ou menos. Eles porque estão muito próximos, né? Claro. Mas, por exemplo, eu envio um material para a Argentina, para meus colegas lá, eles dão uma olhada e falam assim, cara, beleza, vou dar uma trabalhada nesse material. Ele nunca aplica exatamente o que eu fiz, porque ele crê que ele vai colocar pode fazer a parte um pouquinho dele melhor, tem a parte dele e tal, daquele jeitão. Né? E eu digo isso porque meus amigos gaúchos são a mesma coisa. Os caras são... Mas eles são bons mesmo. Trabalham bem e tal. Mas você vê que tem um jeitão assim, um pouco diferente, né? Já o peruano, por exemplo. É engraçado que eu me sentia assim, tipo, cara, por que você está me respeitando tanto? Sabe, por exemplo, o cara vinha assim, ele meio que baixa a cabeça para falar com você. Mais submisso. Assim, você vê isso em todos eles. Eu percebo isso, sabe? E, poxa, não precisava, sabe? Mas é da cultura do pessoal. Chegar e agir de uma forma tipo, mais respeitosa com você. Né? E aí, por exemplo, é um conceito que eu não vejo isso na Argentina, por exemplo. Entendi. Mas eu vejo isso no Peru. Sim. Na Colômbia, cara, o colombiano ele é o brasileiro que fala espanhol, cara. Eles são bem parecidos, né? Ele fala, dá risada, gesticula, sabe? Poxa, totalmente diferente. Abraça, tem a questão do toque, assim, igual a gente tem, sabe? Então é uma coisa jamais, né? Tanto que o prato deles é a bandeja paisa.
né? O prato que é top, que eu comi lá na Colômbia, bandeja paisa, cara, é arroz, feijão, chicharrón, que seria um bacon. Grandão, bacon. Uns plátanos, né? Que eles chamam de plátanos, a banana. Banana, né? Então tá ali os plátanos e tal. Tá ali tipo uma couve, né? E que tinha mais lá? E aí o abacate. Interessante, tá? Abacate com açúcar é só no Brasil, beleza? Lá eles Lá é com sal, né? Lá é com sal. Lá os caras colocam um salzinho. Quando você come abacate aqui no Brasil com açúcar, eles falam assim, como assim, cara? Como, né? Não, aqui é sobremesa, é postre, né? Que a gente fala, aqui é postre. Eu falo, não, isso aí tá errado. E o abacate é Vocês estão fazendo errado. Sim. Então tem... E a fruta, né? Uma coisa legal, assim, cara, cada país tem uma fruta, assim, e é muito legal porque você olha o melão, né? Você olha o melão no Chile... Você sabe o que é. Você sabe que é o melão, você vai comer e fala assim, cara, isso aqui não tem gosto de melão. Isso aqui é outra coisa. É da região, né? tal. E aí tem a questão da região e tal. Certo. Por exemplo, uma coisa que minha esposa gosta muito de cereja, né? Ela gosta de comer cereja aqui e tal. Mas é um absurdo de caro, né? Você não consegue ter tão fácil. Exótico e tal. Pô, você vai no Chile, o pessoal vende na rua. Igual a gente vende pinhão aqui na rua. Sim. Eles vendem lá a cereja, assim, cara, uma cereja gigantona, porque a região é boa para isso. Claro, que exato. Umas coisas nesse sentido. Então, essa experiência é fantástica na América, mesmo aqui próximo, né? E nós tivemos até coincidência, você com a camiseta do Peru, vê que você se identificou bastante. Nós tivemos uma entrevista recente com um peruano, né? Que veio aqui, foi um querido, ele falou bem parecido com o que você está falando aí. E falou da culinária deles. Aliás, eu quero saber dessa parte culinária daqui a pouco, eu vou te perguntar, que é super interessante. Mas a minha curiosidade pessoal, acho que de muitos de vocês, é sempre saber o que esse pessoal pensa do Brasil. Né? É claro que tem opiniões diversas dependendo do assunto. Em futebol, todo mundo acha o Brasil. Aliás, estão achando que o Brasil vai ganhar essa Copa. Eu também acho. Não sei o que vocês acham. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Tem muita chance. Mas pelo menos não rolando 7-1 já está de bom tamanho. Exato. Né? Pode perder, como acontece, mas não 7-1, né? Que mostra um certo desequilíbrio emocional, que foi o que aconteceu lá em 98. Aliás, se torce bastante para o Brasil ou não? Sim, bastante. Bastante, mas aí na correria hoje eu deixei um pouco de lado. Sim, não dá tempo. O futebol não dá tempo e tal. Mas é legal, como eu tenho muito colega da América do Sul, assim, quando vem as Copa América. Cara, Copa América. E um dado interessante, né? A gente fala muito da Argentina, né? Fala da rixa do brasileiro. Você sabia que tem uma realidade talvez até maior entre Chile e Peru? Chile e Peru? Olha. Cara, tem uma rivalidade grande Chile e Argentina entre eles. Também, né? E tem uma rivalidade grande entre eles ali, que, pegando com base a tua pergunta ali, é legal quando você vai para fora, porque você começa a ver essas coisinhas assim, né? Total. O meu discurso no início aqui, que eu falei do Brasil, né, que o brasileiro é bom, é justamente pelo fato de eu ter ido para fora. E comparou. Entendeu? Quando eu cheguei fora, eu vi a forma que o pessoal olhava o Brasil, eu falava, cara, a gente é muito mais do que a gente como pensa. Como foi? Me fala aí. Entendeu? Eu olhava e falei assim, não, tá... A percepção deles em cada país. Não, a percepção deles é o seguinte, que o Brasil é uma potência. Sim. O Brasil é uma potência mundial. E eles não fazem nada sem antes saber o que o Brasil está fazendo. Então, por exemplo, cara, o Brasil vai implementar uma tecnologia nova? Vai, então a gente vai. Sabe, dificilmente eles implementam algo sem o gigante da América do Sul, que é o Brasil, estar fazendo. Né? E aí você pega assim... A visão que eles têm, poxa, eu vou viajar lá, Brasil, né? Então, a visão que eles têm do Brasil... É positiva, mais do que a gente tem às vezes. É isso? Pode falar a verdade, a visão negativa do Brasil, quem cria somos nós. Exatamente. A visão negativa do Brasil, quem cria somos nós. É o que eu sempre suspeitei. O que falta para o brasileiro é pegar essa coisa e falar assim, cara, realmente sou bom. Né? Eu sou top no que eu faço, sabe? E a gente expor isso, sabe? A gente trabalhar dessa forma, porque o brasileiro se minimiza, o brasileiro se vitimiza. Temos problemas? Claro que temos. Só que tem uma coisa que é interessante. O Brasil ele tem proporção continental. Continental. Sim. Né? Então, enquanto na Europa 300 quilômetros você viaja e está de um país no outro, aqui 300 quilômetros você está dentro do estado. Entendeu? Então, são coisas que a gente não consegue enxergar e olhar no Brasil, mas isso é o que tem. Então, o olhar deles para o Brasil é uma superpotência. E aí, até a gente tem alguns dados, né? Algumas pessoas que falam assim, por exemplo, agora a eleição que vai existir. Sim. Cara, vai ser uma das eleições mais importantes para a história Eu tenho certeza. do mundo. Tenho certeza. Porque a gente tem todos os países aqui, né, da América Latina hoje de esquerda e hoje o nosso país é de direita. É o único direita. Então, por exemplo, se ganha direita, então continua aquela questão ali, né, esquerda e direita. Certo. Se ganha esquerda,
toda a América do Sul vai ser esquerda. Se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, aí não, acho que não vamos entrar no tema política aqui, mas é mais ou menos o que a gente vai observar. Certo. Né? Então, são coisas que o pessoal olha para a América do Sul, fala assim, opa, olha como é que é lá. O que o Brasil está acontecendo? Sim, a China tenta vir para cá comprar o Brasil, porque a gente é rico em recursos. De novo, né? A gente é rico em recursos, a gente tem tudo, a gente é uma potência. E a gente tem polos industriais divididos no Brasil inteiro. E eu consigo falar português... A gente consegue viajar 4.000 quilômetros dentro do Brasil. E falar a mesma língua. E fala a mesma língua. Isso lá na África, por exemplo, era uma coisa incrível. Porque quando eu cheguei lá na República Democrática do Congo, o idioma local deles, francês. Porque eles foram colonizados pela Bélgica. Pela Bélgica. Isso eu tô falando, parece que eu sei muito, tá? Mas é só descobrir lá, beleza? Sim. Então, eles foram colonizados pela Bélgica. Então, era Congo-Belga. Congo-Belga antes. A República do Congo dividiu. Então, hoje não tem mais Congo. Hoje é República do Congo e República Democrática do Congo. São dois países divididos pelo Rio Congo. Só que eles falam um dialeto chamado Lingala. Então, o oficial é francês, mas eles falam Lingala. Só que você viaja um pouquinho para o lado, você está em Moçambique. Moçambique é português. Você vai um pouquinho para cima, você está em Angola. Sim. Angola é português. Também. Então, assim, a dica, quer ir para a África? Se você falar português, francês e inglês, você vai para qualquer lugar lá que você está bem. Entendeu? Beleza. Até o francês eu tinha uma rixa. Eu falei, por que eu vou aprender a falar francês só na França? Sim. Nossa, que ignorância minha. Na África inteira, cara, Canadá, Bélgica, Paris. Marrocos também. Um pouco. Hoje eles mudaram um pouco lá. Porque isso que é engraçado, porque tá movimentando ainda a questão de território. Certo. Quando eu estava na República do Congo, um perrenguezinho estourou guerra lá. Sim. Estourou guerra igual... Quando você estava lá? Igual a Ucrânia e Rússia, estourou guerra. Só que daí era lá na fronteira entre Ruanda e República Democrática do Congo. Certo. Então eu fiquei longe da guerra ali, tá tranquilo. Falar no Congo, e a impressão deles do Brasil, lá na África, que é um pouco mais longe e tal, a gente Isso. Aí a impressão já muda e já é aquele bem dito mesmo que a gente tem ali. Interessantíssimo a pergunta, porque é o seguinte, ó. Esses países, aí você pega próprio Estados Unidos, tá? Estados Unidos, Europa, né, África ali. A visão deles pro Brasil é futebol, sim. Carnaval e Rio de Janeiro. Exato. Entendeu? Só isso. Só que sabe por quê? O Rio... A gente faz essa... Mas sabe através do quê? Que eu descobri lá? Do futebol e da praia. Isso, cara, novela. Novelas. Os caras assistem a novela do Brasil. A novela do Brasil estoura lá. Todas lá. Entendeu? Então, o pessoal em Moçambique, Angola, né, que falam português, cara, as novelas do Brasil estouram. São tudo. E aí a pergunta é, aonde que a novela se passa? Aonde que são as gravações aqui no Brasil? Tudo no Rio. A maioria é Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Então a visão que eles têm da gente limitada, é Rio-São Paulo. Como nós temos também de muitos países. Como nós temos também. Né? A gente não... E aí entra um ponto que eu vejo do Brasil, a gente não viaja muito para fora. Porque o Brasil ele é tão grande, que aí fica aquela coisa assim, poxa, eu vou viajar, quero ir para praia. Vou para onde? Vou para Cancún ou eu vou ali para Mogi, né? Acho que é Mogi das Cruzes, né? É Mogi? Vou ali para... Mogi das Cruzes, sim. Vou ali para Mogi. Então você fica naquela dúvida, porque são praias lindas e excelentes. Sim. Cara, vou descer para Santa Catarina, que tem praias lindas também. Sim. Ou vou para Cancún, Punta Cana, entendeu? Então fica aquela coisa. Então muitas das vezes o cara fala, quer saber? Lá fala português. Eu vou aqui, Eu vou aqui mesmo. Você estava vendo os preços de passagem para Tailândia, que é um lugar fácil, bem aberto para brasileiro, né? Que é um lugar que você não precisa visto e tal. Brasileiros gostam de ir para Tailândia. É mais barato ir para Tailândia do que para Salvador, aqui do Sul. Então tem isso também, a questão de custo. Tal. É como você falou, eu vou lá para Tailândia, mas... Vou aqui para Salvador. Vou aqui para Salvador. E a gente não precisa ter... Por isso que eu digo a questão de idioma. E eu descobri na África, por exemplo, um dado interessante dos americanos, que os americanos eles são mais ou menos igual aos brasileiros. Sim. Os americanos quase não saem explorar a Europa e tal. Porque a América, né, os Estados Unidos, é tão grande... Que eles viajam todo mundo fala inglês. Eles viajam... Aí me corrija se eu estiver enganado, mas eles viajam internamente... E eles nem sequer precisam aprender outro idioma. Isso é verdade. Então, geralmente, o americano não aprende um italiano. Não mesmo. Cara, é bem difícil. Eu residi muitos anos lá e isso eu sei de fato. Eles não viajam para fora e se tem um americano que fala uma língua estrangeira é porque os pais... porque eles são imigrantes recém-chegados. Ou tiveram que ir para fora, morar um tempo. Exato. Né, ou tá. Alguns, mas muito pouco mesmo. Tem aquela galera da Flórida, por exemplo, que fala mais espanhol, porque tem muitos cubanos, a influência... Muito mexicano também ali pela parte, né? Exato. E na Califórnia tem muito mexicano, então tem essa influência do espanhol que foi para outros lugares. Até onde eu morei, em New Jersey, tinha muitas pessoas de fala espanhola, os hispanos, né? Mas, caso contrário, o americano não sabe nada. E eles não sabem, né? Eles não sabem nada do Brasil. Mas a América Latina teria... Que nem o rapaz que teve aqui, o nosso amigo peruano, que foi excelente,
Ele falou assim, olha, nós estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Pô, nós somos vizinhos, mas a gente se conhece tão pouco. A gente conversando, a gente chegamos à conclusão de que é a língua. E eu ia falar para você a mesma coisa. Eu falei, cara, para mim é o idioma. Sim. Por que, por exemplo, eu consigo falar com tanta propriedade dos países de fora? Porque o idioma não é um desafio para mim. Sim. Eu aprendi a falar o espanhol, então eu vou lá, eu não tenho problema para falar. E eu digo para você assim, ó, essa experiência na África foi doida, porque eu dei um treinamento lá, aí o instrutor era eu, falo português, aí espanhol, inglês, beleza. Só que daí eles acharam um tradutor, olha só que doideira. Tradutor para o meu treinamento, porque aí o idioma deles é francês. Eu não falo francês ainda. Você deu treinamento em... perdão, foi em português ou em inglês? Você tinha essa escolha. Ou espanhol. Ou espanhol. Ou espanhol. Eu falei para eles, ó, eu posso dar o treinamento em português, inglês ou espanhol. Mas aqui é francês, pô. Exatamente. Mas aqui é francês. Eu falei, então, temos que achar um tradutor, porque francês eu não falo ainda. Só que daí, olha só como ainda. Ainda, exatamente. Ainda porque francês é uma língua latina, né? Sim. Francês, espanhol, italiano. Não é difícil. Português e acho que é o romeno. Romeno. São línguas latinas. Sim. Então eu falei assim, opa, pelo menos essas 4 aqui eu vou. O romeno é muito diferente, parece. Deixa esse aí para depois. O romeno é um pouquinho mais, Aí, beleza. Encontraram um tradutor para mim. Esse tradutor, trabalhava com eles. Ele aprendeu a falar português nas ruas da Angola. Era um africano. Então eu falava em português, ele entendia, mas ele não falava muito bem português. Certo. Mas ele entendia e traduzia pro Lingala, que é o dialeto deles. Em alguns momentos ele jogava um francês. E o material de treinamento que eu usei era em francês. Eu falei, cara, eu criei um monstro para mim, porque daí... E agora? E para eu relembrar o tema, que eu vou ter que meio que de cabeça. Só que aí como é o idioma, né? Porque eu joguei o negócio em francês, eu comecei a entender, porque eu fiquei 2 semanas no treinamento. Então eu comecei a entender muita coisa. Lendo o francês ali começou a fazer sentido, porque ele era próximo do espanhol, sim, próximo do português e algumas coisas do inglês. É só dar um pouco mais de foco. Então, você dá um pouco de foco e fala, cara, peraí. Por exemplo, o vermelho, não sabia nada de francês agora, né? Como que é vermelho em francês? Rouge. É rouge. Mas como que é vermelho em português? É vermelho, né? Não tem nada a ver. Só que de como que é vermelho em espanhol? É rojo. Tem a ver. E aí, cara, rojo e rouge perto. Tá perto. Então falou, opa. Como é que é em italiano? Sabe? Italiano, eu não cheguei aí também ainda. Aí eu não cheguei ainda também. Não, eu fiquei curioso agora. Mas aí, cara, bobo, mas, por exemplo, eu descobri lá, porque eu gostava muito de, sei lá, comer ali a mostarda Dijon, né? Eu descobri que o amarelo em francês é Dijon. Eu falei assim, faz sentido, mostarda amarela. Você que está assistindo a gente aí, se souber como é que é vermelho em italiano, pode deixar depois que a gente colocar no YouTube, que agora... Mas é algo interessante, assim. E aí, olha só como é que foi esse treinamento. Porque daí esse rapaz falava em português, eu falava com ele. Aí eu comecei a perceber que ele estava traduzindo algumas coisas minhas errada. Como que você percebeu isso? Não sei. Porque eles osmose ali do idioma... Porque eu começava a ler em francês, começou a fazer sentido. Eu falava para ele, ele usava uma outra palavra, eu comecei a corrigir, ele falei, não é bem isso não. Sabe, tinha umas palavras lá, como por exemplo, eu falava aqui. Você começa a sacar. Mesmo sem ter domínio. E que eu digo para você de novo, se exponha ao idioma. Que a coisa parece que começa a fluir. Começa a entrar. E aí eu comecei a falar assim, não é bem isso. Então na segunda semana eu já comecei a pegar isso. Falei assim, opa, peraí. Então eu já comecei de certa forma a corrigir ele falando em francês. Que massa. E eu falando em português. Então você quer dizer que se a nossa habilidade de falar línguas, nós temos muito mais habilidade do que a gente acredita. Eu acho que vai destravando algo. Vai destravando, eu acho que vai destravando. Começa a se expor, né? Porque chegou um momento ali, e aí olha só, então ele falava no Lingala deles, né? Por exemplo, muito obrigado é Matondomingue. Né? Bom dia é Motomingue. Né? Esse é o Lingala lá. Porque eu falei assim, cara, eu quero aprender. Então só sei essas 2 palavras. Enquanto. Beleza, a Nheco também sei, que é Motomingue Nheco, que seria muito obrigado, cara, sabe? Motodomingue Nheco, Motodomingue Nheco, vocês que estão assistindo a gente aqui. E não percam 5 minutes daqui a pouco. E aí então ele falava no Lingala, mandava um francês ali também, né? Porque eles têm facilidade com os dois, o material estava em francês, e eu falava para ele em português. Só que daí, olha só, tinha um pessoal lá que trabalhava na empresa, que eles só falam francês, porque eles vieram da França para morar e era só francês, eles não falavam inglês. Aí esse cara ele falava russo, francês, mas inglês mais ou menos. Então eu tinha que jogar o inglês com ele e ele precisava falar comigo. Então eu usei inglês na mesma semana. Legal. E o gerente do local ali,
Ele era belga, fala francês, mas ele morou 8 anos em Cuba. Então, com ele eu falava em espanhol. Então, na mesma semana, eu estive exposto ali a português, inglês, espanhol, lingala e francês. Olha só. E aí as coisas começaram a fluir de uma forma que eu escutei um áudio. Beleza, entendi o áudio, parei. Aí depois eu falei, cara, mas esse áudio estava em português, francês, espanhol, inglês. Eu não soube dizer. Eu escutei de novo para falar assim, cara, esse áudio estava em inglês. Sabe? Uau. Então foi uma coisa que não sei como é que eu sei como é que né? Porque você fica exposto, funciona. Então o cérebro começa a ver o sentido e não a língua em si. O que mostra que a gente tem uma facilidade para idiomas maior do que a gente acredita. Maior do que a gente acredita. E as limitações são autoimpostas. São nossas. A gente que acredita, mas tá difícil, vai ser difícil, eu não tenho jeito para isso aqui. Mas vai saber. Sim. Às vezes você só descobre, muitas vezes, o coach falando aqui, desculpem, gente. Desculpa, mas vai, manda lá. A gente descobre bem tarde na vida um certo talento, né? Alguma coisa que a gente sabia que não sabia que existia. E com as línguas é isso. Inclusive, você falou bem legal essa questão dessas várias... dessa questão de língua, porque não importa se você fala errado. Não importa se... você está ali com 5 línguas... mas consegue se comunicar é o que basta. Então, assim, a fluência é importante, dependendo da situação. No teu caso, no dia a dia, é legal ser fluente em espanhol e inglês. Mas quando é para se virar... Então, o que detém a gente de, às vezes, estudar é o perfeccionismo. A gente quer ser fluente. Eu não vou falar espanhol porque eu vou falar um portunhol. Então, se for para falar errado, eu não vou nem tentar. Então, tem que eliminar essa mentalidade, porque falando um pouquinho já basta. Tem a base da gramática, a base ali para as pessoas te entenderem. E é isso que te dá uma liberdade. É uma crença limitante, né? Uma crença limitante. Uma crença limitante. Não vou falar. Você vai se limitando. Agora, falou em limitante, viemos ao assunto mais interessante, né, galera? Galera ali sempre na cachaçinha, né? É impressionante aí. Parabéns aí as diferentes culturas. Gente, isso aqui não é cachaça. Já falamos várias vezes. A gente teve aqui o peruano que pensou que isso aqui era pisco. A nossa russa... Pisco sour. Pisco sour. Sabe que tem briga entre Peru e Chile? Quem que é o dono do pisco sour? É mesmo? E o ceviche também. Inclusive o ceviche peruano... É bom pra caramba. Bom. A culinária peruana... já vamos falar nisso. E aí tem briga entre eles. O pisco sour, de quem que é o pisco sour? Sim. Pra você saber que o pisco sour, eu brinco, eu não lembro o nome dessa bebida que tem aqui. Em Santa Catarina tem, que é uma pinga da uva. É o grapa, né? É o grapa. O pisco sour seria o grapa, porque eles tiram o álcool... da uva também. Eles tiram o álcool da uva. Sim. Daí vira o pisco sour. E cada país tem a sua bebida típica. A nossa amiga, nossa professora Oxana, que esteve aqui também, né? Ela pensou que isso aqui fosse vodka. Vodka, legal, né? Aí o peruano, pisco, né? Para nós é pinga, né? Não é pinga. E, eu acho a cachaça, aliás, a gente sempre fala nesse assunto aqui, sempre chega o assunto da cachaça, eu não sei por quê que acontece esse assunto aqui. Mas, cara, a cachaça é uma daquelas coisas que o brasileiro não dá valor. E lá fora, às vezes, a cachaça é super valorizada. Havaianas é super valorizada. Cachaça. Sabe? Cara, Havaianas no aeroporto, eu acho que tá uns R$70. Sério? R$70? Cara, vai pra fora. Se você for pra fora, compra umas camisetas do Brasil aqui, que você paga 10ão. Caro pra caramba. Não, aqui. Né? Na lojinha, assim, você compra, leva pra fora. Os caras amam receber isso, assim. Aí tem, né, a questão da cachaça lá, né, que o pessoal... cachaça do Brasil. Caipirinha é o que eles amam. É o que há. A caipirinha seria o típico do Brasil. Que 10. E aí a Havaianas. A Havaianas você vê, assim, é brasileiro mesmo. Que legal. E você vê o pessoal usando fora um monte, assim. Que legal. Então são coisas que você vê usando bastante, assim, que você não tem noção. A música brasileira, o pessoal ouve bastante. Sempre foi, ouve bastante. Sempre foi. Então são coisas assim que você vê que o Brasil tem essa pegada. Essa pegada. Então, falando nisso, não há como você ter essas experiências internacionais com diferentes línguas, embora você esteja aberto para o que deve como você se mostra ser uma pessoa aberta, sem ter passado uns perrengues aí, né? Tipo, usar a palavra errada na situação errada e ser mal entendido e criar uma situação embaraçosa. E acontece com todo mundo. Todo mundo tem. Todos os nossos convidados tiveram. Você tem alguma experiência assim que você lembre? Tem Conta uma. Pra gente. Conta mais até. Conta mais. Tem algumas aí.
Mas a minha primeira viagem para Colômbia foi engraçado. Porque a minha primeira da Colômbia, eu não falava nada. Né? Na minha primeira para Colômbia, eu não falava nada de espanhol. Então, foi tudo muito novo. Você teve várias visitas à Colômbia, então? Várias. Na verdade, Colômbia acho que eu fui umas 7 vezes. Nossa. Peru umas 9. Então, Chile umas 7 vezes, sabe? Porque como eu trabalhava... Direto com... e aí tem treinamento, né? Vamos rodar uma turma de formação. Então, cara, 9 encontros. Maravilha. Sabe? E aí... Tinha que ir. E aí, né? Às vezes ficava 2 semanas, às vezes ficava uma, então... Então, como é que foi o perrengue lá na Colômbia? Aí, essa primeira, eu não falava nada. Aí, o que aconteceu? Eu precisei... Cheguei no restaurante, aí veio o Hugo, né? Hugo? Veio o Hugo, que a gente fala, né? Mas que não é Hugo, né? Já lembro já. Mas veio o Hugo, né? Eu falei, dá-me um Hugo. Ah, Hugo, suco. Tipo um suco. Sim. Me manda um suco. Aí eu perguntei, como que é canudinho? E fiquei naquela, como que é canudinho? Aí eu não lembrava disso, né? Aí eu falei pra moça, tienes este... Não, acá não temos. Não temos. Eu falei, não, marihuana acá não. Eu falei, não. Eu falei, não. E tem, cara, Colômbia e tal, tem né, a questão lá do Juan Pablo Gaviria Escobar, né? Já, não, porque... Aí, resumindo, era pitídeos. Brasileiro, safado. Brasileiro que acho que é só droga. Acho que vem aqui é assim, Não, acá não temos. Eu falei, não. Essa foi ótima, velho. Eu falei, não, esse para Hugo. Para Hugo, ok. Aí ela, não. Daí descobri no final que era pitídeos. Pelo menos na Colômbia é pitídeos. Sim, né? sim. Pode ser diferente em outros países. E varia, tem algumas coisas que variam. A outra coisa, quando chegou um... Essa vai dar um corte maravilhoso. Já tô vendo esse corte aí. Aí a outra coisa foi quando um espanhol estava no Brasil, aí ele perguntou assim, onde está a basura? Basura? Onde está a basura? Eu falei, cara, esse cara quer vassoura. Falei, mano... E a gente tava no meio do treinamento ali e tal. Eu falei, não, pera aí que eu vou lá. Eu tive que parar o treinamento, fui lá longe, peguei uma vassoura, trouxe pro cara, aqui está. Aí ele, não, pero eu não quero esto. Eu falei, não é basura? Sim, basura, pero não é isso. Venga. Aí veio e me mostrou. Cara, basura é lixo em espanhol. Certo. Lixo. Então... Aí eu fiquei assim, cri. Falei, cara, eu peguei a vassoura. Sabe? E daí eu falei, ok, então, como é o nome deste? Aí ele falou, escova. Eu falei, não, para. Escova é outra coisa. Eu falei, não, escova de dente. Daí eu já lembrei, eu falei assim, nossa, eu cheguei lá na Colômbia, eu cheguei e perguntei pro pessoal se tinha escova de dente. Então o pessoal pensou que eu tava com uma vassoura aqui assim na cabeça. Eu falei assim, não, cara, não era escova, sabe? Esses aí são os falsos cognatos, né? Falsos cognatos. Tem muito no inglês também. Que aí que são a mesma palavra, mas significado diferente. Depois eu fui descobrir isso daí, mas... Exato. Mas lá na hora, não, escova. Eu falei, escova? E como que, então, se não é escova, como que se chama então a escova? Esse é cutillo de dientes. Cutillo? Não, é cepillo de dientes. Falei, cara, não tem nada a ver. Eu falei, então quer dizer que quando eu falo que eu vou escovar meu dente, tem que falar como? Dele, voy a cepillar mis dientes. Voy a cepillar mis dentes. Esse seria, vou escovar os dentes. Me voy al baño. Al baño? Vai tomar banho? Não, vou no banheiro, porque banheiro para eles é banho. Eu falei, o cara vai essas horas tomar banho. Tomar banho agora, rapaz? Pô, tomar banho agora, aí. Não. Então, teve essa da escova, né? Eu falei, tá, como é que é escova de cabelo? Dele, escova de peinar, né? Ou escova de pelos. Certo. Eu falei... Daí já vem na mente, né? Mas pelo? Eu falei, não, né? Não. É que cabelo não é cabelo, é pelo. E daí, nessa mesma situação, o pessoal... Falando assim, ó, aí viene el pelado. Daí eu falei, pelado? Eu falei, como assim, cara? Não tô pelado. Aí, daí de repente apareceu o cara lá, careca. Ah, aí pelado por quê? É careca. Cabelo é pelo, se o cara não tem pelo, ele é pelado.
Aí eu falei assim, até você ir ligando uma coisa na outra, você fala, cara... Mas como você aprende assim, né, dando essas mancadas. Mas é engraçado que nós tivemos aqui também um convidado, foi o Rogério, que faz ele é Elvis Impersonator, ele faz o Elvis Presley, uma pessoa bem conhecida aí na cena. Eu vi esse. Você viu ele? E ele conta uma história bem parecida com a sua, só que foi com a palavra straw, que o canudo. Eu até falei, uau, que coincidência, ele vai contar uma piada sobre... Quer dizer que o canudo é uma questão, questão linguística. Que ele falou, strange, daí ele falou strange, daí é parecido com straw, daí a pessoa entendeu por causa do this strange thing. É muito engraçado. Não, e são assim. Eu passei uma na África agora com inglês, né? Porque daí, por exemplo, o pessoal lá também não fala inglês na África, né? Sim, poucos falam. E aí, por exemplo, tinha alguns que era aquela coisa, poxa, eu falo Lingala, eu falo francês, mas eu sou brasileiro, estou me comunicando em inglês, então a alternativa deles é inglês também. Então eu pedi para ele assim, do you have a blue pen? Né? Você tem uma caneta azul? Sim. Só que aí eu mostrei para ele e eu bolei todo o meu treinamento. Falei, cara, isso aqui vai dar muito certo. O pessoal vai aprender, vai funcionar. Certo. Que deram um treinamento lá que eu ia pegar uma caneta azul, uma caneta azul mesmo, E aí daí eu falei assim, I need a green pen too, a red pen and a black pen. Okay. Então eu falei que eu queria as 4 canetas ali, né? Okay. A azul, a verde, a vermelha e a preta. Certo. Aí ele, ok, great. Beleza. Aí quando ele chegou para mim com os canetão. Com os canetão para usar no quadro. De quadro branco, E daí, todo feliz assim, né? Porque o africano dele é todo prestativo e tal, pra te ajudar. Sim. Yes, good. Eu olhei assim e falei assim, não, no good. Mas, né, eu pensei, né? Eu falei assim, não, ok, guy. Thank you so much. Good. Aí tive que mudar todo o meu plano de treinamento. Para poder escrever no quadro. Por um problema de comunicação ali. Entendi. Porque eu falei o que eu queria, eu mostrei, só que ele ligou na cabeça dele outra coisa. E na cabeça dele, ele fez certo. Loucura. Então não foi um perrengue, mas foi uma situação que me marcou agora, né? Sim. Aí teve um perrengue, aí foi falha minha. Certo. Foi falha minha, voltando da Suécia. Sim. Que aí na hora de entrar no avião, o cara perguntou, o rapaz lá do balcão do avião, do you go to the Netherlands? Ok. Né? Aí eu fiquei assim, falei assim, vou. Só que na verdade... Eu estava indo para Switzerland. Ok. Só que daí não. O problema é o seguinte, que daí ele ficou meia hora de verdade, assim, meia hora eu fiquei, mas o que esse cara tá esperando tanto, cara? Porque ele achou que eu ia para Holanda, talvez ele olhou aqui a face, né, do rapazinho. Sim. Ele achou que eu ia para Holanda. Possível. Só que daí eu entendi só que daí eu não tinha me ligado que Switzerland, porque na minha cabeça, vou para Suíça, né? Switzerland. Não tinha me ligado nisso. Aí foi que eu fiquei, cara, meia hora esperando o cara ali. Não tô achando ele, não tô achando a passagem. Eu falo, meu Deus, vou perder a conexão, vou perder. Já começa a ligar assim, não, vou ficar para fora, tal, e agora, tal. Aí de repente deu certo. Eu falei assim, sorry, my wrong. Eu errei. Porque eu fiquei pensando, Netherlands, ele falou, né? Que seria Netherlands, Holanda, que ele falou Holanda e tal. Só que eu ia pra Suíça, então era Switzerland. Aí na hora eu buguei ali. Aí foi uma falha minha. Sim. Que você tá tão mexido assim que. Puxa, e era 3 horas da manhã, né? Lá. Então, sim. Vamos dar desconto aí, né? Essas experiências são fantásticas, que fazem você aprender. Vamos falar de um negócio, a gente está se aproximando aqui, quando eu não sei a hora que você vai assistir o nosso vídeo, mas para nós aqui está se aproximando o horário do almoço, então a gente começa a ficar um pouco com fome aí, agora vamos falar de coisas gostosas. Vamos falar de comida aí, né? Você falou do Peru, ceviche, por coincidência o nosso convidado anterior, que é do Peru também, por favor assistam lá. E ele é nosso professor aqui de espanhol também, inclusive uma pessoa bacana. Ele falou muito do ceviche que você falou. Sim. Então, de todas as iguarias nos países em que você esteve, o que te chamou a atenção assim como sendo bom mesmo? Bom. No Peru, ceviche. O Peru foi, né, para você foi um dos melhores lugares. Muito bom, assim, uma comida bem típica. Aí toda a questão dos mariscos, né? Comi lá um arroz com mariscos. Aí brinquei que tinha uma comida lá que foi chamada de taco-taco. Comi taco-taco, mas não é taco-taco. Desculpa. Comi taca-taca. Daí eles, não é taca-taca, porque taca-taca é o pimbolim deles. Né? Era taco-taco, né? Que é basicamente um arroz com feijão, bem temperadinho. Tem nada a ver com taco. Mas nada a ver com taco. O mexicano. O taco-taco é um arroz. Isso que é legal, porque você acha que você vai comer uma coisa. E a outra? Quando chega, você fala, cara, não foi isso que eu pedi. Isso acontece bastante.
Aí, principalmente na África lá, que daí eles usavam os nomes regionais em inglês, misturava tudo. A hora que eu olhava, eu falava, cara, não era isso. Né? Aí você meio que se obriga a comer para não deixar e tal. Na África eu tomei cuidado com a comida, porque muito diferente, né? É. Aí eu falo, cara, eu tenho que pegar leve aqui. Tem alguma coisa assim que você não gosta de comer e que se servisse seria problema? Eu, por exemplo, se me servir fígado, eu vou ter problema em aceitar. Você tem alguma coisa assim? Eu tenho um pouco de... Algumas coisas. Fígado, por exemplo, não sou acostumado também. Tem alguma coisa que você não gostou, assim? Uma experiência dessas, assim? Ser obrigado a comer algo que você não gosta? Cara, até hoje não necessariamente, mas o que é marisco, né? Eu não era... Você não é tão fã não era tão acostumado também. Eu comecei a aprender há pouco tempo aí. Sim. Mas aí o pessoal fala, cara, experimenta esse. Aí chegou lá uma ostra... Aonde? No Peru? Essa no Peru e no Chile aconteceu isso. No Chile, no Peru e no Chile aconteceu isso. O pessoal pediu, falei assim, peça esse prato que você vai gostar. Aí no Chile chegou um carpaccio de lula. De lula? De lula, de salmão, de não sei o que. Aí eu olhei assim, daí tava lá aquelas garrinhas que gruda assim, né? Falei, cara, e agora? Com as garrinhas do octopus? Do octopus, isso, do polvo lá. Né? Que eles chamam de polvo. Que é uma delícia. Daí depende. Então, aí eu vi aquelas garrinhas e falei, cara, mas eu não como isso, velho. Aí eu falei assim, não, mas, cara, aí tava com... Eu falei assim, não, coloca esse limão aqui. Falei, vai. Cara, aí quando eu comi, falei, cara, muito bom. É bom, né? Tem sushi disso aí, eu adoro. Eu falei, nossa, muito bom, cara, muito bom. Só que daí depende também, porque teve um lugar que eu comi, né, lula ali, tal, as fritas, daí... Falei, cara, é a preparação, né? Então é o desafio que você tem. Então é muito marisco. Peru, Chile. E a Suécia também, que você falou. Suécia. Só que daí, assim, aí uma coisa que faz falta, tá? A melhor comida tá no Brasil. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque aqui a gente tem variedade. Sim, aí tem de tudo. Né? Aí foi uma coisa que eu me assustei, porque você vai chegar num lugar para comer, é um montão de arroz e uma carne. É um montão de arroz, batata e uma proteína. Aquela coisa que a gente tem aqui de arroz, feijão, né? Batata frita, se quiser, uma proteína. Eu tô com fome já. Mas, eu tô ficando também. Tudo esse pratão assim recheado com variedade... É uma coisa que não existe. E eu vou falar para você uma coisa. Dá valor na churrascaria aqui. Uau! Churrascaria. Os muito gringos ficam loucos. Ficam malucos. Porque lá na Suécia, 1 quilo de carne era o equivalente a R$400. Caramba. Carne para os caras fora não é comum. Sim. Eles não têm tanto isso fora. Certo. Mas aqui a gente tem abundância, aqui a gente tem sobrando. Sim. Então, uma churrascaria, quer deixar um gringo doido aqui no Brasil, leva ele numa churrascaria. Entendeu? Daí tem leva ele numa churrascaria, leva num bifezão ali de restaurante mineiro com a variedade, com tudo que tem ali. Fica maluco. Né? Então, fora foi isso, né? Essas questões assim, de comidas, por exemplo, o ceviche é o peixe cru, que ele é cozido só na cebola e no limão. E no limão. Daí tem umas especiarias que usa ali, mas fica lindo assim. Que delícia. Então, surpresa para você foi a comida do Peru que você citou? É que cada lugar tem um prato típico, um prato típico, né? Por exemplo, na Colômbia, a bandeja paisa, que é o que eu mais gosto lá. E aí tem a questão por exemplo, coisas que são parecidas, mas que fora é diferente. Eu queria comer um docinho lá na Colômbia, eu pedi um pastel. Pegou outra coisa. Eu pedi eu queria bolo. Sim. E daí eu cheguei perdão. Vai falando. Lembrei, foi ao contrário. Eu cheguei na Colômbia e aí eu falei, cara, quero comer um pastel. Vamos ver como é que é o pastel aqui. Cheguei no lugar lá, falei, gostei desse pastel aqui. Só que teve que tinha um monte de pastel. Eu falei, não, mas vou pedir esse aqui. Quando veio o pastel, o que veio para mim? Um bolo. Putz, pastel é bolo. Pastel lá para eles é bolo. Eu falo, cara, mas não era isso que eu queria. Eu falei, não, e pastel lá é empanada. Empanada. Só que a gente tem empanada. Só que a empanada é diferente. Putz, daí, cara, vira uma mescla assim. Eu falo assim, cara, já não sei mais também. Que delícia. Bom, olha, a gente poderia ficar... A gente poderia falar de comida agora e tá se aproximando do almoço, né? E a gente vai começar daqui a pouco, 5 minutes, fiquem ligados, a gente vai falar aí. Então, eu queria só uma pergunta final para a gente fechar aqui. Claro, agradecer a todos os nossos ouvintes aí pela presença sempre maravilhosa de vocês aí. Agradecer você pela tua
pelo esse teu feedback maravilhoso, essa tua experiência. Eu que agradeço. Só eu não falei aqui ainda, mas eu comecei o meu inglês e o espanhol aqui na NetLingua. Olha só. Então, a minha carreira... Assim, não, comecei não, porque eu comecei com 15, né? Aí quando eu entrei na empresa tal, pela parceria com a empresa NetLingua, então tem vários amigos lá que fizeram aqui NetLingua e tal. E o meu processo foi aqui e teve um tempo que eu fiz inglês e espanhol junto, ao mesmo tempo. Só, falei, preciso de inglês, preciso de espanhol, vamos nos dois aí. E se você quisesse também alemão e francês, teria aqui também. Teria aqui também, francês. Quem sabe um dia chegar lá, vou ter que chegar lá. França tranquilo aí. Então, só dar um alô pro pessoal, um conselho que você daria para a galera que está começando a... algumas pessoas não dão valor para as línguas, para o estudo de línguas, né? No Brasil é muito comum isso ainda, infelizmente. Uma espécie de conselho para as pessoas mudarem a sua opinião em relação a isso, porque a língua foi importante para a tua vida profissional. E um conselho para quem está começando a vida profissional sobre o estudo de línguas. O que você falaria? Tudo que eu vivi, que eu compartilhei aqui com vocês, é por causa do idioma. Olha. Por ter essa possibilidade de chegar no momento e falar e poder dialogar. No começo do ano eu fui para a Suécia. Né? Fui receber uma certificação que eu estou multiplicando essa certificação agora. Mas isso aconteceu por quê? Porque lá eu recebi o treinamento em inglês e eu vou multiplicar em espanhol. Então, o fato de eu ter esse idioma me abre essas portas. Né? Então, esse é um ponto. E aí, só reforçando uma coisa que eu comentei aqui já. Se você pretende só trabalhar no Brasil, né, quer fazer uma engenharia, então, cara, top. Você não vai precisar de idioma. Só que, se você quer galgar espaço, você quer ir para frente, quer crescer, quer trabalhar nos gigantes, aí, nas multinacionais... E o mundo hoje é globalizado? Tem que ter o idioma, entendeu? Tem que ter o idioma. Então, se eu tiver que dar uma dica pro pessoal, primeira coisa, de repente, é onde você quer chegar. Estabelece um plano. Aonde você quer chegar, coloca lá em cima. E depois você, para eu chegar aqui, eu preciso disso, 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 disso e disso. E você pode ter certeza que o idioma vai estar no meio. Pode ter certeza absoluta. E é algo que, se você puder se expor a isso, se exponha de uma forma de você vir na NetLingua, faz o curso, né? Aprende, pega a gramática, pega todo esse traquejo e aí se exponha de alguma forma para ter que usar isso. Assim você vai aprender. E automaticamente as oportunidades vão se abrir. Na empresa, por exemplo, hoje eu olho as vagas disponíveis. Poxa, essa vaga aqui, ó, engenheiro de campo, engenheiro de produto, suporte, administração, sabe? Suporte administrativo ou controller. Né? Primeira coisa, que todas as vagas aparecem em inglês. Então você tem que obrigatoriamente ler inglês. Daí as em português que não precisam do inglês, eles colocam meio assim, ó, diferencial, idioma. Maravilha. Aí você chega assim com todo mundo. Cara, é você e mais 50, entendeu? Na Volvo hoje tem mais de 200 mil currículos cadastrados para entrar na empresa. Como que você vai se destacar dessas pessoas? Se 1% fala outro idioma, você já tem uma ideia. Então seja 1%. Exato. Entendeu? Então seja esse 1%, que aí você vai ter chance, você vai abrir as portas e vai conseguir avançar. Maravilha. Cris, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Guarde aí agora o 5 Minutes. Cara, foi um prazer. Muito bacana mesmo a tua história. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Gente, fiquem ligados. Daqui a pouco a gente está de volta com 5 Minutes aí. Obrigadão, Cris. Obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Até mais. Tudo bom. Até mais. Tchau, tchau. Yes, here we are again at our 5 minutes. That's the time of the show we dedicate to the speaking of different foreign languages. Our guests from our só idiomas are now able to speak the languages they've learned throughout their careers. Christopher has been with us before. He's both fluent in English and Spanish. So our conversation today is going to be a little bit mixed up. It's going to be going through his experience with the languages, but it will be both in English and Spanish. Right, I would like to ask you, Chris, welcome back here, man. Thank you so much. To ask you, man, about your experiences with the language, and not only that, with experiences visiting different countries, right? From what you told us, you've been to about 12 different countries. Yes. Of all these countries you've been to, which one would you choose today to live in? Like to really place a residence in one of these countries, which one would that be from your preference? Or is there any other country that you haven't exactly been to yet that in which you would dream about living in? Could you tell us which would be your favorite country at this point in time? Yes, of course. Well, in my opinion, I believe that Sweden is the best country, because I'm thinking
only in my professional life. Yes. But I need to think in my family too. Okay. So thinking with the good country for my family, I believe that Sweden, it's perfectly better quality of life. Yes, quality of life, school, traffic, money. So of course, Sweden not so good to make money. It's not. Not as good because every people in Sweden work and receive the same salary. Right. For example, engineer, high salary, and in the line production, a little bit less, no, but it's pretty much balanced. Yes, for example, in Brazil is completely different. If you work in the line production, you receive a lot less. If you are an engineer, you receive a lot of money. Sweden is it's not a. It is capitalist, but the political system there is it's more like the... Yes, it's very polite. The political system is different in ours. And completely open to another cultures. Right, so that's great. It's possible to saw a lot of cultures on the street, on the mall. So it's very interesting. It's very different. But in my opinion, yes, of course, because Volvo have the main factory or... In the country. And in this country, yes. Right. Great. But for example, I really love Canada too. Okay. Canada. Yes, Canada. I really love. I have a. That's a country you would live in anytime. Yes. I never go to Canada. Okay. Yes, I never went to Canada, but for me it's a good place. It'd be one of your favorite. Yes. Because for example, in my case, I work for Volvo. Sure. And in Canada, in Sweden, in Italy, in Europe, it doesn't matter. Yes, they have plants all over the place. Yes. Right. And the knowledge that I have here, I can use there, for example. Definitely. That's one of the good things about your company. Volvo is considered one of the best companies to work for exactly because of that. It doesn't matter where you are in the world. It's the same company with the same treatment to its employees, right? You feel like you're at home. That's what I keep hearing about Volvo. Yes. Man, your experience is fantastic. Change to Spanish now. Yes, please. Yo creo también que es muy interesante los países acá de Latinoamérica. Son diferentes, son distintos. Pero ahí yo ya pensaría, por ejemplo, en cambiarme, llevar a la familia igual, pero sería necesario ahí un poco de cambio en términos de posibilidad para la familia. Right. Entonces, por ejemplo, si yo cambio haciendo lo que yo hago hoy, no sería tan interesante porque el sueldo que voy a recibir no sería tan bueno para proponer a mi familia una buena vida, calidad y escuelas y todo. Entonces lo que sería interesante sería cambiarme con una posición un poquito mayor para poder recibir un poquito más plata, digamos, y así proponer a la familia algo bueno. Pero también hay empresas, ¿no? que tienen un proceso llamado de expatriación, que tú cambia y la empresa puede pagarte el aluguel, te puede pagar un auto, te puede pagar la escuela de las hijas, en mi caso, ¿no? Entonces ahí tú podrías, bueno, ya tengo acá un buen espacio, ellas van a aprender a hablar inglés, español, un montón de cosas, mirar la cultura y así van a seguir. Entonces, perfecto. Sí, Man, that's beautiful. He speaks just like a native, man. It's unbelievable. I don't know what it sounds like. You know, in every Latin American country, Spanish has a different accent. I can't really tell where her accent is from. I don't have that much authority in the Spanish language. I don't know much about it. But it sounds beautiful. It sounds perfect. Thank you so much. But I have one point. Yes. You need to study for this. That's definitely. Why? Because Spanish is so close than Portuguese. Yes, it is close, but it's not the same. Yeah, not is the same, exactly. And for example, if I said R. En portugués nosotros hablamos coger. Pero en español es correr. Yo tengo que hablar correr. If you don't say that, it means something else, right? Yo estoy hablando de esto. Okay. Pegar. Pero en unos países. Porque en Argentina, correr
sería una connotación sexual. Yes, Ahí tengo que tomar cuidado. Entonces, es muy importante tener esto. Por eso que es interesante estos pequeños tips. No habla R, es R. Así, y esto tú tienes que intentar hacerlo, ¿no? Right. No simplemente escuchar y, bueno, ya sé. La comunicación sí va a ocurrir, pero la buena comunicación es otra cosa. Y eso tú logras estudiando native English. Oh. Great. Yeah, studying native English. You have courses in all languages. You can become fluent as Christopher is in Spanish and English, which is great. I wish I could speak Spanish as you do, man. And it's been a great experience having you in the show. We hope to see you again, so you can tell us more about your experiences. I'm curious about other countries that you've been to in which we didn't have enough time to cover, like Trinidad and Tobago. I'd like to know what happened there. So you're more than invited to come over again, and we'll discuss your different experiences you've had all over the country. That's great. All over the world. That's unbelievable. Yes. Trinidad and Tobago is interesting because they use another English. They're using British English, mixed with another. Yeah. That's good. Yes. We talk about it. So watch the next show. Okay. You know exactly what it means. Great. Thanks, you guys, for watching us. See you later in our next show. And it was great seeing you again, buddy. Take care. Take care. Thank you. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank Ciao. you. Gracias.